Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Não vou fazer joguinhos com você. Entendo que você provavelmente, após o funeral de sua esposa, antecipou fazer amor com sua enteada e até esfregou as mãos em antecipação ao evento iminente. Bem, só estou aqui porque não vou deixar que essa pobre criança se machuque. Ela já sofreu muito em sua vida, seu pai morreu na época e agora sua mãe foi para o céu. E você, meu bom homem, permite-se abusar dessa criança. Sofia me contou tudo sobre como você abusa dela e tenta levá-la para a cama. A menina pode mentir sobre muitas coisas, porque as crianças de hoje em dia são assim, cada palavra é uma mentira, disse Archie com pompa. Você é um homem adulto, mas diz coisas tão banais. Ouça-me com atenção, já vivi o suficiente neste mundo e, acredite, tenho bons contatos, especialmente meu filho, que recentemente enterrei trabalhando para a polícia. E não preciso lhe dizer que, se fizer uma queixa contra você agora, a máquina da justiça estará a todo vapor. E você terá que se submeter a um polígrafo e a muitos interrogatórios. E lembre-se de que eles não acreditarão em você, acreditarão nessa garota, disse a velha com severidade. Você não conseguirá provar nada, disse o homem sem graça. Você acabou de dar provas de que é culpado. Eu gravei toda a nossa conversa em um gravador. Agora pare de fazer um circo com isso. Se não me ouvir agora, da próxima vez irei atrás de você, não eu, mas os policiais, disse o visitante. O que você quer de mim? Disse Archie em uma voz abafada. A agenda de endereços de sua falecida esposa, precisamos do número de Catherine. E quero seu espírito fora deste apartamento em alguns dias. E obrigado Sofia por não querer ir à polícia e denunciá-lo. E mais uma coisa, nunca mais chegue perto dessa garota, disse Cindy com firmeza. Logo Sofia estava ao telefone com Catherine, a quem contou tudo. Sua parceira ficou ofegante, pois não sabia que Julia havia morrido. Catherine disse a Sofia que estava tentando ligar para a amiga há alguns dias, mas que a ligação havia caído. Naquele momento, Catherine não conseguia sequer imaginar que Angélica não estava viva. 2 dias depois, Catherine estava com Sofia, que imediatamente lhe disse que adotaria a menina e a levaria para morar com ela. Ela também agradeceu a Cindy pelo fato de a aposentada não ter ficado indiferente ao infortúnio da menina e ter lhe dado uma mão. A senhora idosa olhou para Catherine e disse não poderia ser de outra forma. Fico feliz que a mãe dessa criança tenha uma amiga tão maravilhosa. Agora estou vendo que ninguém fará mal a Sofia. Acho que Julia lhe agradece no céu por ter acolhido a filha dela. E então Catherine perguntou a Sofia se ela tinha certeza de que não queria castigar Archie. A menina respondeu que não queria ter mais nada a ver com o homem, e então disse de maneira adulta: deixe que Deus o julgue, não eu. O principal é que agora vou morar com você e não preciso mais. Bem, se você quiser, que assim seja. E agora temos um monte de coisas para fazer com você, adoção, mudança e todo esse tipo de coisa, disse Catherine alegremente. Após esse incidente, 10 dias se passaram e Archie realmente parou de beber. Ele se comportou adequadamente com sua esposa e não se permitiu assediar a enteada. Julia deu um suspiro de alívio ao pensar que tudo ficaria bem novamente. Mas suas expectativas não estavam destinadas a se concretizar, porque logo sua filha ligou e, com uma voz confusa, disse-lhe que Archie estava bêbado. E que ela estava tentando abraçá-lo e beijá-lo novamente. Julia perguntou a Sofia: onde você está agora? Na casa ao lado, estou com medo de ir para casa, e a garota disse, segurando os soluços. Acalme-se e não chore. Isso não vai acontecer de novo. Agora vou ligar para o meu sócio e ele vai me pedir para substituí-la, e depois vou expulsar esse canalha do nosso apartamento para sempre, e ele nunca mais vai tocar em você. Não vou perdoar esse homem uma segunda vez, disse a mulher com firmeza. Sofia se sentou no parapeito da janela no corredor e esperou a mãe chegar do trabalho. A garota esperou por 1 hora e 1 segundo, mas sua mãe ainda não havia aparecido. Sofia ligou para Julia, mas o assinante estava fora de serviço. A menina olhou perplexa para o telefone e não entendeu o que estava acontecendo.
Ela fez várias outras ligações em menos de 1 hora, mas ainda não conseguiu entrar em contato. Sofia não sabia o que fazer. Ela tinha medo de ir para casa por causa do padrasto e não conseguia entrar em contato com a mãe. Então seu telefone tocou e ela foi informada de que sua mãe havia sido atropelada por um carro enquanto atravessava a rua. E a garota foi imediatamente informada de que Julia havia morrido sem recuperar a consciência. Foi só mais tarde que Sofia e Archie souberam que Julia havia saído do trabalho e corrido para casa e começado a atravessar a rua no lugar errado, onde caiu sob as rodas do carro, cujo motorista bêbado estava ao volante. Logo houve um funeral, e a garota estava soluçando desesperadamente enquanto o caixão era baixado na sepultura. Ela não conseguia acreditar que agora sua mãe não estava mais neste mundo. Sofia estremeceu ao pensar que agora viveria sua vida sob o mesmo teto que seu padrasto. Alguns dias se passaram após o funeral. Sofia ia ao túmulo de sua mãe todos os dias. E naquele dia ela também foi ao cemitério. A menina ficou perto do túmulo, enxugou as lágrimas e disse baixinho: "Por que você me abandonou? Agora minha vida se tornou um inferno e não sei o que fazer. Não quero voltar para casa, onde esse homem mora. Mamãe, me dê um sinal do alto, como devo continuar vivendo? Talvez eu deva ir para o céu com você." E, naquele momento, Sofia ouviu a voz de uma mulher atrás dela, dizendo: "O que você está dizendo? O que está dizendo? Você não pode tentar deixar este mundo antes da sua hora. Veja como você é jovem e tem a vida inteira pela frente." Sofia se virou e viu à sua frente uma mulher idosa com um lenço preto, que a olhava atentamente. A garota permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. A desconhecida tomou a iniciativa e disse baixinho, mas com firmeza: "Me enterrei meu filho aqui há 3 dias e todos os dias vejo você neste túmulo. Sei que sua mãe está aqui e que ela foi enterrada aqui recentemente. Mas agora não se trata disso. Eu ouvi o que você disse aqui há pouco. E eu gostaria de ouvi-lo dizer por que você reclama tanto da vida." E, naquele momento, Sofia de repente soluçou de desespero. A mulher idosa se aproximou da menina e colocou o braço em volta de seus ombros. A estranha não tentou acalmar Sofia naquele momento, pois entendeu que sua interlocutora precisava dar vazão às suas emoções. O casal permaneceu assim por alguns minutos e só então a garota falou: "Eu realmente não sei o que fazer. Conte-me tudo e juntas pensaremos no que fazer em sua situação", disse a idosa calmamente. E Sofia começou a contar sobre sua mãe, sobre como havia sido deixada sozinha para viver com seu padrasto, que estava tentando levá-la para a cama. A menina falava confusamente, pulando de um momento para o outro. A estranha ouvia sua interlocutora sem interromper ou fazer perguntas. Assim que Sofia ficou em silêncio, a mulher mais velha disse: "Meu nome é Cindy. Agora vou lhe fazer algumas perguntas e você vai respondê-las. Por que você não contou para a amiga da sua mãe no funeral? Ela não estava lá." O tio Archie disse que ligou para ela e contou, mas a tia Catherine não foi. "Isso é estranho, porque elas eram grandes amigas", disse ele calmamente. "Então, por que você mesmo não ligou para Catherine?" perguntou Cindy, intrigada. "No segundo dia após o funeral, meu padrasto tirou o telefone de mim para que eu não pudesse ligar para a tia Catherine. Gostaria muito de discar o número dela, mas não consigo me lembrar, tenho uma memória ruim para números", disse Sofia, quase chorando. "Então está tudo claro para mim. Bem, por que você não conta na escola que seu padrasto abusa de você, por exemplo, para o psicólogo ou para o professor da classe?" disse a idosa. "A verdade é que tenho vergonha e medo do meu padrasto. Ele me avisou que, se eu disser uma única palavra a ele, se eu falar, ele fará tudo o que puder para que todos pensem que sou uma criança ambulante e que o incomodo", respondeu a menina calmamente. "Que canalha é seu padrasto. Mas não se preocupe, esse homem pode ser pregado com unhas e dentes. E agora vamos fazer o seguinte: você vai para minha casa dormir a noite toda. Acho que o padrasto não vai ter muito com o que se preocupar se você não voltar para casa, enteada. Acho que ele pensa que você já está sob a influência dele, mas vamos mostrar a ele que não está", disse Cindy. "Como vamos fazer isso?" perguntou Sofia, perplexa.
Iremos à minha casa e eu lhe contarei tudo, disse a idosa com um sorriso. No dia seguinte, Cindy e Sofia foram ao apartamento de Archie. O homem abriu a porta e olhou surpreso para a estranha e sua enteada. Então Archie disse severamente para a garota: onde você esteve, sua malandra? Não dormi a noite toda por sua causa. Você deveria ser chicoteada com um cinto, para que da próxima vez não faça essas coisas. Depois dessas palavras, o homem se voltou para Cindy e disse com eloquência: obrigado, senhora, por trazer minha enteada para casa. Meu jovem, você e eu vamos ter uma breve conversa. Mas, a princípio, eu gostaria de entrar no apartamento, e não ficar na porta. Mas se quiser que todos os vizinhos saibam de suas ações, posso continuar a conversa aqui, disse a senhora. Que bobagem você está falando? Disse o homem com repulsa, mas deixou a estranha e sua enteada entrarem no apartamento. Cindy entrou na sala de estar e sentou-se em uma cadeira, enquanto Sofia ficou ao lado dela, tentando não olhar para o padrasto. A mulher mais velha olhou para Archie e disse com severidade: estou indo visitá-los com minha família, então deixe-me levar Sofia comigo. É verão, ela vai recuperar as forças, você sabe que eu não vou deixar ninguém machucá-la, ela é como minha própria filha. Nesse meio tempo, enquanto Sofia estiver fora, você vai consertar seu relacionamento com seu marido. Vocês dois estão em uma guerra fria. E você sabe que sua filha não deve ver suas brigas, seu relacionamento com o outro. Ela é uma menina modesta e está muito preocupada com você. Eu nem sei o que dizer, porque nunca fiquei tanto tempo longe da minha filha. Sim, e devemos perguntar a Sofia, caso ela não queira, disse Júlia calmamente. Sofia, aceite, eu já falei com ela. E vou lhe dizer que seu filho pelo menos vai respirar o ar puro do campo, não essa coisa gasosa. Ele vai descansar e se fortalecer para o verão. Aceite minha proposta, disse Catherine com insistência. Como você já decidiu tudo pelas minhas costas, não colocarei obstáculos no caminho. Não me preocupo com Sofia, pois sei que você é uma boa mãe, disse a interlocutora com um sorriso. E logo Sofia saiu com Catalina. E Júlia e seu marido ficaram sozinhos. Angélica percebeu que ela e Archie estavam vivendo como estranhos. Ela tentou chamar o marido para uma conversa franca, mas ele permaneceu em silêncio. O primeiro mês do verão passou voando. Sofia ligava com frequência para a mãe e a atualizava sobre a vida no vilarejo. Júlia ficou extremamente feliz por sua amiga ter se oferecido para levar a menina nas férias. A mulher sabia, pelas palavras da filha, que a criança estava feliz em descansar ali. No entanto, Angélica estava preocupada com o fato de ela e o marido ainda não conseguirem encontrar uma linguagem comum. Archie sempre se atrasava para o trabalho e muitas vezes chegava bêbado. Então, Júlia fez outra tentativa de falar com o marido, disse ela: o que está acontecendo? Você e eu não temos tido intimidade há muito tempo, você começou a se inclinar para o branco, chegando tarde ao trabalho. Talvez esteja saindo com uma mulher. Quanto à intimidade, estou cansado no trabalho. E eu bebo ao fato de que meu sonho de negócio se transformou em pedras afiadas, franziu a testa o marido. Se temos um relacionamento assim, por que eu deveria lhe dar dinheiro? E se amanhã você quiser se divorciar de mim? Disse a esposa calmamente. 25 de novo? O que há de errado com você? Amanhã chegarei mais cedo e tudo ficará bem, disse o marido e, com essas palavras, abraçou sua outra metade. No dia seguinte, Archie chegou do trabalho pontualmente. Ele parabenizou a esposa porque ela havia preparado um jantar delicioso. Júlia olhou para o marido com surpresa, mas não disse nada. E quando o casal foi para a cama, Archie novamente surpreendeu a mulher, começou a abraçar e beijar apaixonadamente sua escolhida, e então eles tiveram uma noite tempestuosa de amor. A partir daquele momento, o homem ficou mais atento a Júlia. E a mulher pensou que talvez fosse culpa dela, já que seu marido era tão frio com ela. Angélica se sentiu desejável novamente. Ela estava feliz que a paz e a harmonia voltaram a reinar em sua família, como antes. O verão passou voando e Sofia voltou para casa. Ela encontrou sua filha Júlia, que ficou surpresa ao ver que a figura angulosa da filha havia desaparecido. A mulher chamou sua amiga e disse com uma risada: confesse, o que você fez com minha filha?
Eu lhe enviei uma criança, e de você recebi uma linda garota chamada Sofia. Vamos lá, garota. Sua filha tem 14 anos e está na hora de ela se tornar uma menina. Sim, e não se esqueça de que ele descansa ao ar livre e bebe leite de vaca todos os dias, disse Catalina. Archie chegou em casa e viu sua enteada. O homem também notou que Sofia havia mudado para melhor depois da viagem à aldeia. Archie sorriu com satisfação e se aproximou da garota com as palavras: Você desabrochou em pouco tempo, muito inesperado. Obrigada, disse Sofia, envergonhada. E a vida continuou novamente. Sofia foi para a escola, Júlia e seu marido trabalharam. A proprietária deveria ter ficado feliz por tudo estar indo bem em sua família. No entanto, a mulher notou que, depois do verão, Archie magicamente se tornou rude novamente, frio em termos íntimos. Angélica não conseguia entender essas mudanças repentinas. A mulher analisou o comportamento dele, tentando entender por que o cônjuge voltou a se afastar dela. Júlia tentou conversar com o marido sobre esse assunto. E somente ela lhe fez uma pergunta sobre o relacionamento conjunto deles, enquanto Archie, cabisbaixo, respondeu que ele deveria tomar o exemplo de Sofia. A mulher olhou intrigada para o marido e perguntou: Como quer que eu entenda? Já faz tanto tempo que você deu à luz e ainda não conseguiu fazer com que sua silhueta voltasse ao normal. É isso que quero dizer, franziu a testa o chefe da família. Mas o que isso tem a ver com a Sofia? Sim, eu tenho alguns quilos a mais, mas eles não estragam minha silhueta. Não estou entendendo nada. Você começou a beber de novo, disse sua esposa indignada. Não fique bêbado, estou cansado, disse o marido irritado. Uma semana se passou após essa conversa. Júlia estava no trabalho quando sua filha ligou para ela e disse, com uma voz chorosa, que seu padrasto a estava assediando. A mulher não entendeu do que se tratava e perguntou novamente a Sofia. A menina disse que Archie chegou bêbado e tentou beijá-la na boca, mas ela se soltou e agora está no pátio da casa. Júlia pediu à filha que ficasse lá também e informou que logo voltaria do trabalho. A mulher ficou furiosa após a ligação. Ela voltou para a casa do trabalho com a decisão de expulsar o homem do apartamento hoje. Júlia se aproximou da casa e viu sua filha com o rosto cheio de lágrimas. A mulher abraçou Sofia e pediu que ela não se preocupasse. Logo que entraram na casa, Angélica pretendia falar imediatamente com o homem e expulsar Archie do apartamento. Mas não pôde fazê-lo, porque o homem estava dormindo profundamente e havia uma garrafa vazia de vinho branco ao lado dele. Júlia passou aquela noite no quarto da filha, esperando impacientemente pela chegada da manhã. Assim que a mulher soube que o marido havia acordado, ela imediatamente lhe contou tudo o que havia acontecido ontem e exigiu que não fosse mais morar com Archie. Ao mesmo tempo, o homem se ajoelhou na frente da proprietária e começou a se desculpar. O homem se justificou dizendo que estava sob a influência de uma bebida forte e que não havia percebido o que estava fazendo. Ele implorou que Júlia o perdoasse e jurou que isso nunca mais aconteceria. Em seguida, Archie se aproximou de Sofia e também começou a lhe pedir perdão. A menina olhou para a mãe, não sabia o que dizer ao padrasto e, naquele momento, sentiu um pouco de pena do homem. Júlia pensou um pouco e depois acreditou na palavra de seu esposo de que nunca mais beberia bebidas fortes. Archie, em resposta, fez uma promessa e abraçou sua amada. A mulher então olhou para a filha e perguntou se ela concordava com sua decisão. Sofia assentiu em silêncio, acreditando sinceramente em seu padrasto quando ele lhe pediu perdão. Alguns dias depois, a mulher se apresentou na clínica pré-natal. Ela já havia contado à filha sobre a gravidez, que, ao contrário de Archie, recebeu a notícia com alegria e disse que ficaria feliz em cuidar de um irmão ou irmã no futuro. Angélica contou à amiga, que, ao mesmo tempo, começou a parabenizá-la. Catherine perguntou a seu marido como ele havia recebido a notícia, mas a interlocutora mentiu para a amiga e disse que seu marido estava incrivelmente feliz com a notícia. Os meses passaram voando e logo a esposa entrou em licença maternidade. Durante esse período, Júlia melhorou um pouco, o que não agradou muito ao marido. Archie não disse em voz alta à esposa que a plenitude dela não lhe trazia prazer. Entretanto, a escolhida percebeu isso porque o chefe da família se dirigiu a ela em termos íntimos. A mulher, nessa ocasião, é muito complexa e decidiu falar francamente com seu esposo.
Angélica parou um pouco enquanto sua filha caminhava e se voltou para Archie. Você parou de prestar atenção em mim porque eu engordei? Não seja ridículo. Estou apenas cansado do trabalho, porque preciso ganhar dinheiro, afinal, em nossa família haverá mais uma boca para alimentar, disse o homem, cansado. Que indelicado da sua parte chamar nosso bebê de boca extra. Eu carrego seu filho dentro de mim, e é assim que você fala. Mais uma vez falando de dinheiro? Não é tudo uma questão de finanças? Não somos pobres, disse a senhoria. Não estou dizendo que ainda não somos pobres, mas é só uma questão de tempo, disse o marido. Ouça, se estiver falando de poupança, seja paciente até o bebê nascer. Depois, conversaremos sobre isso, disse a esposa. Você está falando de negócios? Disse Archie com mais delicadeza. Sim, mas não assim que o bebê nascer, mas um pouco mais tarde, disse ela. Essa é outra conversa, mas seria uma perda de tempo, disse o marido. Nos últimos 2 meses, Archie havia insinuado repetidamente a Júlia sobre as economias, que era necessário tirar proveito das finanças naquele momento. Após essas conversas, a mulher ficava muito nervosa e pedia ao marido que não falasse sobre esse assunto. No entanto, Archie parecia não dar ouvidos à esposa e continuava tocando no assunto do dinheiro. Uma semana antes de Júlia ter de ir para a maternidade, o marido voltou a falar sobre poupança. Involuntariamente, a esposa sentiu uma onda de raiva pela recusa do marido em entendê-la ou ouvi-la e disse nervosa: Você tem consciência? Você tem consciência? Estou prestes a dar à luz e você fica me esfregando. Eu não deveria estar nervosa, e você me deixa preocupada com sua conversa. Decidimos que, depois que o bebê nascer, conversaremos sobre isso. Como você é difícil! Exclamou o homem com raiva e bateu com o punho na mesa. A mulher olhou assustada para o marido, pois nunca tinha visto o escolhido se comportar daquela maneira. A mulher não disse nada em resposta e foi para a cozinha, enquanto, por trás, ouvi a frase do esposo: Pensei que você fosse uma pessoa razoável, disse ela. Eu achava que você era uma pessoa sensata, mas estava enganada. Não percebe que estamos com você cada dia mais distantes? Júlia se virou para o marido e respondeu em voz baixa: Sabe, eu realmente me arrependi de ter lhe contado sobre a poupança. E estamos nos afastando não por causa do dinheiro, mas pelo fato de que você pode ter outra mulher. Ouça, eu entendo que você engordou, mas agora tenho a sensação de que seu cérebro está gordo, disse o chefe da família secamente. Júlia, ao ouvir isso, ficou atônita, pois pela primeira vez o marido se dirigiu a ela em tal tom e com insultos. A mulher virou-se abruptamente e entrou no banheiro. Ela não queria que seu escolhido visse suas lágrimas. Somente depois de entrar no banheiro, a moça começou a chorar. Depois de um tempo, ela sentiu uma dor aguda na parte inferior do abdômen. A mulher percebeu imediatamente que estava entrando em trabalho de parto. Ela pulou do banheiro e gritou para o marido chamar uma ambulância. No entanto, o homem não estava mais em casa. A própria Júlia chamou uma ambulância e a mulher foi hospitalizada. Poucas horas depois, Angélica deu à luz um menino, que foi imediatamente transferido para outro local. A mulher perguntou aos médicos o que havia de errado com seu bebê, porque eles nem sequer deixavam segurá-lo. O médico lhe disse que ele havia nascido de uma doença grave. O médico lhe disse que ele havia nascido muito fraco e com um defeito cardíaco. Júlia percebeu que o médico não estava lhe dizendo a verdade, então disse nervosa: Diga-me a verdade. Eu sou mãe e tenho o direito de fazer isso. O que posso lhe dizer? Agora só temos que confiar no Todo-Poderoso para manter o bebê vivo, disse calmamente o homem de jaleco branco. Olhe, você é médico, pode fazer algo pelo meu bebê? Se o meu bebê precisar ser retirado e operado, eu tenho dinheiro e estou disposta a fazer qualquer coisa, disse Júlia, mal conseguindo conter as lágrimas. Você me pediu a verdade, eu lhe disse a verdade. Seu filho está muito fraco e não pode ser retirado no momento. Agora, somente um milagre poderá ajudar, portanto, ore ao Todo-Poderoso. E eu repito que seu filho está muito fraco e não será capaz de segurar a estrada por enquanto, disse o médico. Júlia voltou para a sala e rugiu. Ela não conseguia entender como os médicos não podiam ajudar seu bebê.
A mulher estava disposta a dar todas as suas economias para salvar a vida do bebê. Depois de um tempo, ela se acalmou e chamou a filha e o marido. Archie, ao ouvir a voz de sua esposa, disse imediatamente que sabia o que estava acontecendo. Júlia não dormiu nada naquela noite, rezando a noite toda para a Virgem Maria. Pela manhã, no entanto, ela foi informada de que o bebê havia morrido nas primeiras horas da manhã. Júlia chorou com a triste notícia. Ela odiava os médicos, nos quais havia depositado todas as suas esperanças. Assim que a mulher se acalmou, uma enfermeira se aproximou dela. Sei que está passando por um momento difícil, mas preciso saber se vai enterrar o bebê. Que tipo de pergunta estúpida é essa? Claro que sim. Disse Júlia em um tom distante. Quando seu marido soube da decisão de enterrar o bebê, ele disse com raiva quando ela recebeu alta do hospital: por que você está levando o corpo de um bebê com você? Nesses casos, muitas pessoas deixam os mortos nas mãos de profissionais médicos. Você não percebe que enterrar um bebê é um desperdício estúpido de dinheiro? Eu entenderia se você estivesse com o bebê nos braços ou se ele já tivesse vivido conosco, mas não consigo entender seu comportamento. É nosso filho e não vou abrir mão dele. Devo isso ao bebê. No entanto, o que posso lhe explicar agora, quando todos os seus pensamentos giram em torno do dinheiro, disse a mulher com brandura. Logo o funeral do bebê foi realizado. Júlia estava chorando silenciosamente no cemitério e, ao seu lado, estava sua filha, que também estava sofrendo por não ter mais um irmãozinho. Archie estava de um lado, pois o homem estava com raiva da esposa desde que recebeu alta do hospital e não havia falado com ela. Do outro lado de Júlia estava uma colega que também tinha vindo para apoiar a amiga. Alguns dias após o funeral, quando Catherine estava prestes a voltar para casa, ela decidiu conversar com Angélica. Ela se dirigiu à amiga com as seguintes palavras: entendo que não está sendo fácil para você neste momento. E vejo que você e Archie não se dão muito bem. Mas, neste momento, estou preocupada com sua filha. Sabe, sua família está passando por uma fase difícil agora, e Sofia vê tudo, e acredite, não está sendo fácil para ela agora. Quero que você leve a criança com você. Meus pais se mudaram daqui para o interior para morar, já lhe disse isso. A mulher ficou surpresa com o fato de um novo conhecido ligar a uma hora tão tardia e lhe disse imediatamente que geralmente ia para a cama àquela hora. O homem se desculpou e imediatamente disse que estava com saudades dela antes de poder se despedir. Essas palavras fizeram Júlia sorrir, e a mulher disse: parece-me que você é um mulherengo. Acabamos de nos conhecer hoje e você já está me dizendo essas coisas. O que eu penso, é o que eu lhe digo. Agora eu o beijo gentilmente no rosto e digo boa noite. Vejo você amanhã? E não se preocupe com isso, disse o homem. Júlia só queria responder, mas a pessoa que estava ligando já havia cortado a ligação. A mulher olhou para o telefone com um sorriso, embora a conversa tenha sido breve, mas ela estava satisfeita com a atenção de um novo conhecido. No dia seguinte, no final do expediente, o telefone de Júlia tocou novamente e Archie pediu que ela se encontrasse com ele. A mulher não recusou, e o casal saiu para passear pela cidade. Dessa vez, Angélica ligou para a filha e avisou que ela chegaria atrasada. Daquele dia em diante, Archie sempre encontrava a mulher no trabalho, eles caminhavam um pouco e depois Angélica ia para casa, onde a filha esperava impaciente. Sofia já sabia que sua mãe tinha um admirador com quem ela passava o tempo, pois sua mãe a havia informado disso. A menina, em algum ponto de seu coração, não estava particularmente feliz com o fato de a mãe ter um namorado, pois temia que ela lhe desse menos atenção. Mas esse não era o caso, e Sofia logo se acalmou. Um mês se passou enquanto Júlia namorava Archie. E um dia o homem, na reunião seguinte, fez uma pergunta à sua amada sobre quando eles começariam a morar juntos. A mulher olhou pensativamente para o escolhido e lhe disse que estava esperando por essa pergunta há muito tempo, porque estava cansada de vê-lo encontrar Archie depois do trabalho, e então eles iam para o quarto dele, onde faziam amor, e depois disso, ela corria para casa para sua filha. O homem, após as palavras da interlocutora, disse calmamente que era hora de encontrar Sofia. Júlia propôs fazer isso no fim de semana. Ela queria preparar sua filha para esse encontro. Embora Sofia soubesse que sua mãe tinha um homem, ela nunca o tinha visto, só tinha ouvido falar dele por sua mãe. E logo eles se encontraram.
Archie comprou um bolo e uma boneca Barbie para a ocasião. Quando o homem veio visitá-la e viu a menina, ele disse confuso para a proprietária: sim, sua filha não é uma menina, e eu trouxe uma boneca. É hora de dar batom e joias. Não seja boba, Sofia ainda é uma criança, ela acabou de fazer 13 anos, portanto, nada de presentes caros, disse Julia. Depois que Archie e Sofia se conheceram, o casal solicitou uma licença de casamento. Julia imediatamente contou à sua amiga. Catherine recebeu a notícia com alegria e perguntou sobre o casamento. Angélica imediatamente avisou que ele não seria realizado, mas que eles apenas se sentariam em um café. Catherine parabenizou a amiga e prometeu visitá-la por alguns dias. Logo houve uma cerimônia de casamento e Julia, pela segunda vez, colocou uma aliança de casamento em seu dedo anelar. Archie foi imediatamente morar com a esposa e começou a alugar seu quarto no dormitório para ter uma renda adicional. O homem sabia que Angélica tinha outro apartamento, que ela alugava. Então ele ainda perguntou por que ela não vendia a propriedade, e a escolhida respondeu que a moradia seria muito útil, já que a filha está crescendo. Mais sobre o fato de a amada ter economias no banco, Archie não sabia. Julia queria contar a ele sobre isso, mas primeiro conversou com uma amiga, que lhe disse: não tenha pressa em contar a esse homem todas as suas cartas. Você o conhece há apenas uma semana e ainda não conhece Archie muito bem. Não estou dizendo que ele é um trapaceiro ou um vigarista, mas você não precisa ser totalmente honesta sobre isso. Conviva com ele e depois me conte tudo a respeito. Sabe, talvez você tenha razão. Eu ia contar ao Vitalik. Mas não acho que ele seja uma pessoa ruim. Você não vai acreditar, mas eu consegui me apaixonar por um homem novamente, e eu nem esperava por isso, disse a amiga. E eu lhe disse que é muito cedo para desistir. Você ainda está no suco de um irmão ou irmã para Sofia, respondeu Catherine. O tempo foi passando lentamente. Alguns meses após o casamento, Julia soube que estava grávida. A mulher se alegrou com esse acontecimento e deu a notícia ao marido. Archie recebeu a notícia com pouco entusiasmo, dizendo que, naquela época, ter filhos era um luxo, pois haveria despesas adicionais. Angélica ficou um pouco surpresa com as palavras do marido e disse: presumo que você não tem ilusões sobre ser pai? Eu não disse isso. Você já me disse que está em uma posição interessante e não posso mudar nada aqui. Se uma mulher quiser ser mãe, ela não dará ouvidos a ninguém, disse o homem. Mas você só me diz uma coisa: em que está feliz com esse evento, disse a mulher. O que eu posso fazer? Claro, estou feliz porque em breve nós 4 estaremos morando em um apartamento de 2 quartos, disse o chefe da família. Sim, não se preocupe. Trocaremos este apartamento e o apartamento de 1 quarto por um apartamento de 3 quartos. Podemos até trocá-lo por um de 4 quartos por uma taxa extra, disse Julia alegremente. É verdade o que dizem sobre mulheres grávidas que ficam loucas. Que dinheiro extra! Disse Archie irritado. E, no mesmo momento, Julia disse ao marido que tinha economias no banco com a venda do apartamento de sua falecida sogra. Archie olhou com reprovação para a esposa e disse, cabisbaixo, que não esperava que ela escondesse nada dele. Angélica correu para abraçar o marido e imediatamente se desculpou por não ter lhe contado antes. Archie, quando descobriu quanto dinheiro sua esposa tinha no banco, ficou bastante irritado. Isso é outra coisa, e você também receberá o capital de maternidade. Em suma, estou feliz por ser pai. Depois dessas palavras, o homem olhou pensativamente para a esposa por alguns minutos, e de repente, fez uma sugestão: ouça, vamos sacar uma certa quantia e me dar. Depois, vou abrir um negócio, por exemplo, uma loja de pneus. E eu não precisaria trabalhar em uma granja de aves por 1 centavo. E nem mesmo pensar em negócios. Eu tinha um marido que era empresário e como isso acabou? Agora ele está no cemitério. Não quero saber nada sobre isso, já perdi uma pessoa querida por causa desse negócio e não quero passar por isso de novo, disse Julia nervosa. Mas seu falecido marido não tinha espírito empreendedor, por isso acabou tão mal, disse Archie cabisbaixo, sem esperar que a esposa levasse a proposta a sério. Por favor, não fale mal do Billy, ele era um homem maravilhoso.
E também gostaria de lhe pedir que não voltasse a tocar no assunto dos negócios. Eu preferiria que continuássemos vivendo como estamos vivendo agora e gastássemos o dinheiro em coisas mais sérias. Por exemplo, comprar um carro, talvez mudar para outra cidade, disse sua esposa. Bem, não vamos falar sobre isso hoje. É melhor continuar com esse assunto quando tiver um bebê. Quando tiver um centavo de salário, você perceberá que eu estava certo e que temos de começar a trabalhar, disse o chefe da família. Júlia não respondeu às últimas palavras do marido. A mulher não gostava do fato de seu marido ficar tão animado quando ouvia sobre as finanças. Para Angélica, parecia até que o marido estava mais interessado no assunto das finanças do que na notícia de sua gravidez. A moça não notou isso, pois não queria estragar o humor dele no momento. É claro, como você poderia pensar que você e eu deixaríamos de nos comunicar? Ah, você, e murmurou a amiga. E logo Catherine, seu marido e seu filho se mudaram para Nova York. A despedida das amigas foi chorosa, elas prometeram uma à outra que não iriam embora em um momento difícil. Na despedida, Catherine pediu à amiga que reconsiderasse sua visão sobre a vida e, finalmente, tirou o luto pela morte de seu esposo e, em resposta, ouviu de sua amiga: não vamos começar uma conversa com você novamente sobre esse assunto. Deixe a vida seguir seu curso, não quero me apressar. Júlia não conseguia se acalmar após a partida de sua amiga por um longo tempo, pois agora não havia nenhuma amiga perto dela, com quem pudesse se encontrar a qualquer hora do dia e conversar sobre tudo no mundo. Nesse meio tempo, o tempo estava passando. E agora Sofia estava na terceira série, quando Júlia conheceu um homem. Isso aconteceu no trabalho, quando ela estava carregando uma bandeja de bolos para o corredor e um estranho se aproximou dela e se ofereceu para ajudá-la a carregar a carga. Júlia ficou muito surpresa na hora, mas deixou que o estranho tirasse a bandeja de suas mãos. Ela então iniciou uma conversa com um homem chamado Harry. Mais tarde naquele dia, seu novo conhecido a encontrou depois do trabalho. Depois disso, os dois passearam pela cidade e contaram um ao outro sobre si mesmos. A jovem pensou então que talvez tudo em sua vida mudasse em relação a esse conhecido. No entanto, isso não aconteceu. O relacionamento entre Júlia e Harry durou pouco mais de um mês e eles logo se separaram. E isso aconteceu porque o homem começou a exigir que Angélica deixasse seu emprego. A jovem se recusou e entre eles houve um escândalo, e novamente houve uma conversa sobre esse assunto, mas então Harry levantou a mão para a moça. Júlia não podia perdoar a escolhida e lhe disse que tudo havia terminado entre elas. A garota ainda perdoaria Harry pela última briga, mas ele não deu um único passo em direção à reconciliação. Júlia contou à amiga, por telefone, sobre seu fracasso com John. Catherine ouviu a amiga e, após a narração, começou a repreender Angélica, dizendo-lhe que era necessário humilhar o orgulho e perdoar o homem. Júlia, ao ouvir esse conselho de sua amiga, ficou indignada e disse em resposta: como você pode dizer isso para mim? Pense bem, você seria capaz de perdoar seu João se ele levantasse a mão para você? Sabe, não posso lhe dar uma resposta definitiva, pois tudo depende do que meu cônjuge teria feito. Mas acho que Juan jamais permitiria isso, ele não é esse tipo de pessoa, disse a amiga, pensativa. Veja, você respondeu à sua própria pergunta. Portanto, não me diga que eu estava errada ao rejeitar Harry. Não vamos mais falar sobre ele, não quero tocar no assunto, apenas conheci a pessoa errada e o Sr. Chance provou isso, disse ela. Não vou discutir. Mas não coloque uma cruz em si mesma depois desse encontro. Se não me ouvir, prometo sinceramente que irá à vidente e pedirá a ela que faça o ritual de que você se apaixonou, disse Catalina, sua amiga. Não diga bobagens, murmurou Angélica em resposta com uma risada, e depois acrescentou: você não precisa de nenhum xamã e de outros médiuns, tudo o que você terá é felicidade e amor. O tempo passou imperceptivelmente. Júlia ainda trabalhava como confeiteira e passava seu tempo livre com a filha, que já estava com 13 anos. A mulher tentava fazer com que Sofia crescesse como uma criança feliz e frequentemente conversava com ela sobre vários assuntos. Em troca, Sônia tratava a mãe com carinho e fazia tudo o que estava ao seu alcance para que ela não se preocupasse com nada. Para isso, a menina estudava diligentemente na escola e ajudava a mãe em casa com as tarefas domésticas. Assim, Júlia chegou em casa depois do trabalho,
Pensou no fato de que agora sua filha estava esperando por ela e, como sempre, preparou o jantar. A mulher sorriu involuntariamente com seus pensamentos, imaginando o olhar de concentração no rosto de Sofia, que sempre fazia isso quando estava na cozinha. Angélica estava tão absorta em seus pensamentos que não a notou se aproximando da estrada e queria atravessar a rua quando foi subitamente agarrada pela manga. A mulher se assustou involuntariamente com o contato e olhou para o homem. Essa pessoa era um homem que disse em tom de reprovação: Senhora, ao atravessar a rua, olhe primeiro para o semáforo, sem contar os corvos. Acabei de salvá-la de uma morte certa. Desculpe-me, eu estava pensando. Muito obrigada, disse Angélica. Esse é o único agradecimento que você pode dar a um salvador? Acho que não é suficiente, disse o estranho com um sorriso. De que outra forma posso lhe agradecer? Eu disse obrigada, disse a mulher perplexa. Isso não é suficiente para mim, eu gostaria de acompanhá-la até sua casa. A senhora gostaria? Disse o homem. Não vale a pena. Meu marido está me esperando em casa, disse Angelique. Você está mentindo. Você não é casada e vou lhe dizer por que eu disse isso. Você não está usando aliança de casamento, disse o interlocutor. Você tem um argumento fraco para dizer que não sou casada. A maioria das mulheres não usa joias no trabalho, disse Júlia com um sorriso. Concordo que eu estava sendo tola em relação à aliança de casamento. Mas vou lhe dizer, você tem a aparência de uma mulher solteira, a aparência de uma mulher solteira, disse o estranho. Intrigante. E qual é a aparência de uma mulher solteira? Deixe-me ir com você e lhe contarei tudo no caminho, disse o homem. Eu lhe contarei tudo no caminho, disse o homem. Vamos, respondeu Júlia. E então o casal caminhou junto até a casa da mulher. Enquanto caminhavam, Angélica ficou sabendo que o nome do salvador era Archie. Ele tinha 42 anos e já havia sido casado, divorciado há alguns anos. O homem também revelou que trabalhava em uma granja de aves como mecânico. Logo o casal se aproximou da casa de Angélica, parou perto da entrada e continuou conversando. A mulher gostava de conversar com seu companheiro, mas a conversa foi interrompida por um telefonema. Júlia recebeu uma ligação de sua filha, que lhe perguntou por que ela estava atrasada. A mulher olhou a hora e entendeu a ansiedade de Sofia, pois ela deveria estar em casa há 1h30. Júlia se apressou em tranquilizar a filha e lhe disse que estaria em casa em cerca de 10 minutos. Em seguida, a mulher olhou para o novo conhecido e, sentindo-se culpada, acenou com as mãos, informando a Archie que aquele era o fim da comunicação entre eles. No entanto, o homem deu uma piscadela maliciosa para a mulher e disse: no primeiro dia de amizade, não pedirei uma visita, mas o número de telefone será necessário hoje. Não vou desistir da garota de quem gosto. E se eu disser que não concordo? Com uma risada, disse Angélica, que gostava do interlocutor. Se você não concordar, então não voltará para casa e fará com que sua filha se preocupe com você, disse o homem com um sorriso. Júlia não discutiu com Archie, ditou o número do telefone e foi para casa. A mulher foi recebida pela filha no corredor e olhou para a mãe com ar de interrogação. A menina não estava acostumada com o fato de a mãe ficar até tarde assim, depois do trabalho, sem avisar. Angélica abraçou Sofia e lhe contou que recentemente quase havia sido atropelada por um carro, e depois disse que estava conversando com seu salvador e não havia percebido como o tempo havia passado. A menina, em tom de brincadeira, balançou o dedo indicador para a mãe e pediu que ela tomasse mais cuidado nas estradas. Archie ligou para Angélica no final da tarde. Você está mentindo. Billy me prometeu que ele e eu ficaríamos bem. Não me ligue porque está com o número de telefone errado. Meu Billy está vivo. Júlia então largou o telefone de suas mãos e se deitou no chão em silêncio. No momento, ela não conseguia chorar ou gritar. A mulher só queria uma coisa, em que essa ligação não acontecesse de forma alguma. Ela não se lembrava há quanto tempo estava sentada no chão na mesma posição, mas recebeu outra ligação e a mesma voz desconhecida lhe disse que Júlia teria que ir à polícia amanhã e depois ao necrotério. A mulher ouviu todas essas informações em silêncio e não respondeu a nada. Só depois ligou para sua amiga e, com uma voz abafada, contou-lhe tudo. Catherine, assim que soube da tragédia, ao mesmo tempo disse que viria logo.
A mulher ficou muito preocupada com Júlia e imediatamente ligou para o marido, contou-lhe a triste notícia e disse que iria ver a amiga com o filho. John não se opôs e disse que, assim que terminasse o trabalho, iria visitá-los. Quando Catherine chegou à casa de sua amiga, esperava vê-la soluçando. No entanto, ela encontrou sua amiga com um olhar vazio. Catherine começou a sacudir a amiga pelos ombros, com medo. A hóspede estava perturbada pelo estado psicológico de Júlia, mas naquele momento ela só disse uma coisa: Angélica, eu lhe peço que recupere o juízo. A proprietária olhou com indiferença para a amiga e acenou obedientemente com a cabeça em resposta. Catherine percebeu que sua amiga estava em estado de choque e, por isso, inesperadamente lhe deu um tapa no rosto. Esse golpe, como se atirasse de um estado de estupor, fez com que Júlia olhasse para a anfitriã, inundada de lágrimas, e então disse: isso não pode acontecer comigo, mas já aconteceu, e eu nunca pequei em minha vida. Responda-me, por que isso acontece comigo? Com quem eu cruzei no caminho? Com quem eu errei? Catherine, em resposta, apenas abraçou a amiga, pois não conseguia dizer nada. Bunny abraçou a soluçante Júlia e apenas acariciou sua cabeça como uma garotinha. Catherine não sabia que palavras encontrar naquele momento para confortar sua amiga. Júlia logo estava a caminho da polícia. E então a jovem aguardou uma série de perguntas dos investigadores, e depois da identificação do corpo de seu esposo, onde ela perdeu a consciência. Angélica acordou no corredor, onde estava deitada em um sofá, e ao seu lado estava um homem de jaleco branco. O médico tocou a testa da mulher e só depois de ver que ela havia recuperado a consciência é que ele disse: você está sofrendo, eu entendo, mas tem que suportar. Agora você não precisa apenas de si mesma, mas também de sua filha. Atendi o telefone sem sua permissão, era sua amiga. Contei a ela tudo e ela disse que o marido dela viria buscá-la. Júlia assentiu obedientemente com a cabeça, mas não conseguiu dizer nada em resposta. A jovem não entendia o que estava acontecendo, não queria se dar conta de que nunca mais veria seu ente querido e que nunca mais diria uma palavra de saudação a ele. Em seguida, houve o funeral, que contou com a presença de muitas pessoas que Júlia nem sequer conhecia. Ela olhou para os presentes e não conseguiu entender o que essas pessoas estavam fazendo aqui. Angélica até queria gritar para que eles fossem embora, pois queria ficar sozinha por enquanto. Ao lado da jovem estava a mãe do falecido Billy, que, assim que soube da tragédia, pegou o primeiro voo para os Estados Unidos. Ela chorou em silêncio e acariciou o ombro da nora. No dia seguinte ao funeral, e nessa procurou a nora e propôs que ela e a filha fossem morar na França. Júlia recusou e a viúva disse calmamente à sogra: aqui está minha pessoa favorita e não posso deixá-la aqui sozinha. Não estou lhe dizendo para deixar tudo e ir embora neste momento. Deixe passar um pouco de tempo e depois venha morar comigo. Você sabe muito bem que eu a trato como minha própria filha e, exceto por você, Sofia, não tenho mais ninguém perto de mim, disse Nessa. Obrigada pela oferta, mas ficaremos aqui, mas você pode vir sempre que quiser, pois minha filha e eu sempre ficaremos felizes em vê-la, disse a viúva calmamente. 2 semanas se passaram após o funeral, durante as quais Nessa ficou com a nora. Uma amiga de Júlia as visitava com frequência e apoiava a sugestão da mãe de Billy de que Angélica deveria ir para o exterior. No entanto, a jovem sempre se recusava a fazer isso. Assim, e Nessa foi embora e Júlia ficou sozinha com sua filha. No dia seguinte, Catherine foi vê-la e iniciou uma conversa sobre os assuntos de Billy. Você se recusou a ir com sua sogra, tudo bem, posso entender isso. Mas isso é outra coisa, meu marido e eu estamos preocupados com você. O que você vai fazer com os pontos de venda? Com o passar do tempo, as empresas precisam ser monitoradas e gerenciadas. Vou pedir a seu marido que me ajude a vender. Não vou arriscar nada, não tenho espírito empreendedor, disse a jovem. Fico feliz que você tenha decidido fazer isso. E, é claro, John a ajudará com isso, disse Catherine. Após o funeral de Billy, a sogra de Júlia morreu 1 ano depois. A jovem lamentou muito a morte de Nessa, que ela amava de todo o coração. Após o funeral da sogra, Angélica vendeu o apartamento de seus parentes na França e, seguindo o conselho de um amigo, colocou o dinheiro da venda do imóvel no banco. O tempo passou imperceptivelmente. Júlia matriculou sua filha no jardim de infância, e ela mesma foi trabalhar em um café como confeiteira. A jovem mulher se dedicou inteiramente à criação da filha e ao trabalho.
Sua amiga frequentemente a repreendia por retornar a um estilo de vida recluso. Catherine repreendeu Angélica várias vezes: entendo que você tenha perdido um ente querido, mas isso não é motivo para se tornar uma freira. Acredite em mim, Billy não aprovaria seu comportamento. Tenho certeza de que ele está olhando para você do céu e está ressentido com você. Seu falecido marido iria querer que você voltasse a ser uma mulher feliz, e não que se lamentasse por ele. Você precisa parar de pensar nele e aceitar que agora está livre de todos os laços. Pare de dizer bobagens. Não preciso de ninguém, é mais fácil para mim viver assim, quando não há mais ninguém além de minha filha, respondeu Angélica, uma amiga. Mais 2 anos se passaram, Sofia já estava na primeira série, quando Catherine veio visitar a amiga e lhe disse que ela e o marido estavam se mudando para Nova York. Júlia recebeu a notícia sem entusiasmo, pois era a pessoa mais próxima de sua amiga e não queria se separar dela. Depois dessa mensagem de Catalina, Angélica chorou involuntariamente e disse com tristeza: você irá embora e eu ficarei sozinha. Por mais que eu não queira que você me deixe, sei que seu marido tem perspectivas de emprego em Nova York. Portanto, não se molhe. Você também tem a oportunidade de se mudar para outra cidade. Mas você não quer fazer nenhuma mudança em sua vida, coloca sua máscara de viúva inconsolável e chafurda nela. Quantas vezes posso lhe dizer que você não pode viver assim? Você ainda é jovem, precisa organizar sua vida pessoal, disse Catherine. Não me dê sermão. Não se trata de como eu devo viver agora, eu só não quero que você e John vão embora, mas sei que isso vai acontecer de qualquer maneira. Vamos fazer um acordo para mantermos contato discretamente o tempo todo, disse ela. Eu sei, mas você tem de se segurar. Prometa-me que, assim que souber o estado de saúde de Billy, você me ligará imediatamente. Meu marido não vai dormir até saber o que há de errado com seu marido. John está preocupado e lhe disse para aguentar firme, disse Catherine. Logo Júlia estava no hospital ou a princípio, ela relutou em ser deixada entrar porque o horário de visitas já havia terminado há muito tempo. No entanto, a mulher implorou e, quase caindo de joelhos, pediu para ver o marido. O médico de plantão, que estava presente durante a conversa, ficou com pena de Júlia e permitiu a visita. Com o homem de jaleco branco, Angélica soube que seu marido tinha 2 costelas quebradas, além de uma fratura exposta na perna e uma concussão. A jovem entrou na sala com o coração acelerado, terrivelmente preocupada com seu ente querido. Assim que viu o marido, deitado sob o soro com os olhos fechados, Angélica se forçou a não gritar. Ela se aproximou silenciosamente do marido e passou as costas da mão gentilmente pela bochecha dele. Com o contato, o homem abriu os olhos e olhou para Angélica. Ele disse suavemente, tentando sorrir: querida, é bom vê-la. Por favor, vá com calma. Você precisa recuperar suas forças agora. Achei que enlouqueceria quando me disseram que você estava no hospital, mas agora o mais importante é que estou vendo você e posso dizer o quanto a amo, disse a esposa, segurando as lágrimas. Não chore, não vou conseguir suportar suas lágrimas. Tudo vai ficar bem, você vai ver. Disse o marido. Júlia ficou com o marido naquela noite, com a permissão do médico. Ela contou ao marido sobre sua infância. Billy ouviu atentamente, mas logo adormeceu. A jovem olhou para o rosto adormecido do marido e agradeceu ao destino por seu marido estar vivo depois do ataque. A jovem ainda não sabia todos os detalhes do ataque, mas esperava que os bandidos fossem capturados. Billy ficou no hospital por quase 3 meses. Durante esse período, Júlia visitou seu marido incansavelmente. Ela já sabia que um caso havia sido aberto sobre o incidente e que o investigador havia questionado seu marido várias vezes, mas Billy disse que não tinha visto os agressores e não podia dar nenhuma informação sobre eles. Júlia não acreditou nas palavras do marido, pois sabia que, na véspera do incidente, ele estava deprimido. Essa foi a única razão pela qual ela teve uma conversa com o marido antes do tiroteio. A mulher se dirigiu ao marido: por que você está acobertando os agressores? Tenho certeza de que você já viu esses bandidos pessoalmente e isso está relacionado ao seu trabalho. Peço que comece a cooperar com a investigação, porque isso pode acontecer novamente e o resultado será mais deplorável. Querida, eu não vi quem a atacou porque estava de costas para essas pessoas.
Isso não acontecerá novamente, acredite em mim, disse meu marido. Após a alta, Billy ficou em casa durante a primeira semana, o que deixou Julia muito feliz. Ela estava feliz por ter o marido ao seu lado e não precisar se preocupar com ele. No entanto, Billy logo voltou ao trabalho e prometeu à esposa que nada de ruim aconteceria novamente. Porém, algumas semanas depois que o homem de Julia recebeu alta, Julia recebeu uma ligação de um número desconhecido, na qual um estranho disse rudemente à jovem: aparentemente, seu marido é um completo imbecil se ele não aprendeu a lição depois do hospital. Diga a ele que você é a próxima. Espere. Como assim, eu? O que você quer de nós? Não conheço os negócios de meu marido. Diga-me, o que quer de nós? Eu preciso saber. Eu lhe peço muito, disse a jovem animada. E você pede ao seu marido, você não é uma criança, disse o estranho, e no mesmo instante ele desconectou a ligação. Julia olhou para o receptor telefônico com um estremecimento. Naquele momento, ela percebeu claramente que seu marido estava realmente metido em uma grande confusão, sobre a qual ele não falava. A mulher ligou para o marido, mas ele a interrompeu. Angélica ficou assustada com essa ligação, pois estava ansiosa para que o marido chegasse do trabalho. A moça ligava para o marido a cada meia hora, mas o escolhido continuava desligando a ligação. Mas logo Billy chegou em casa e foi imediatamente abordado por sua esposa, que não conseguiu conter as lágrimas e lhe disse: como posso entender você? Como posso entendê-lo? Por que não me respondeu? Hoje recebi uma ligação telefônica de um homem estranho que me ameaçou. Agora você tem que me contar tudo. Não há mais desculpas, porque estou com medo. Já é ruim o suficiente ter sido espancado, você realmente quer que isso aconteça comigo? Acalme-se e conte-me tudo com calma. Tive um dia difícil hoje. Peço desculpas, disse o marido. Julia viu que o marido estava muito agitado e rapidamente contou a ele sobre o telefonema. O homem ouviu com o senho franzido e depois ficou em silêncio por alguns minutos. Só então ele falou: tenho um pedido para que o senhor saia na frente da minha mãe por um tempo. O que isso significa? O que significa ir embora? Nunca sem você. Diga-me o que está acontecendo. Estou cansada de suas adivinhações, disse Julia. Vou lhe contar em poucas palavras. Eles me forçaram a pagar por uma barraca no mercado, e eu me recusei, então eles me bateram. Mas eu não vou pagar, porque não faço isso nas barracas do mercado periférico. Veja bem, eu não preciso pagar nada a ninguém, disse meu marido. Você está louco? E está me dizendo isso agora? Só estou lhe pedindo para desistir desse mercado. Temos renda suficiente com os 2 lugares que você diz que estão na periferia. Eu não preciso do dinheiro, eu preciso de você, disse Julia, desesperada. Querida, não posso abrir mão de meus princípios. Comecei meu negócio do zero e não paguei a ninguém, por que deveria pagar a alguém agora? Só quero que você vá embora por um tempo enquanto resolvo as coisas, disse Billy. Não. Não vou deixá-lo. Quando me casei, jurei que estaria sempre com você, em qualquer circunstância. Você não se esqueceu disso, não é mesmo? Disse ela. Querida, você sabe que este não é o momento. Estou pedindo seriamente que se afaste por um tempo. Precisarei literalmente de uma semana, mas talvez uns 2 dias ou mais. Confie em mim, por favor, disse Billy calmamente. Não. Ou você e eu vamos embora juntos, ou vou ficar aqui. E você me disse que tudo ia ficar bem, mas depois foi parar no hospital e ainda não encontraram os bandidos. E com tudo isso, você está sugerindo que eu deveria me acalmar e não ficar nervoso, e deixá-lo em um momento difícil. O senhor não terá sucesso. Peço-lhe novamente que pare com esse negócio de mercado, disse a garota. Eu lhe digo novamente que não vou recuar. Entenda, minha querida, que se eu me poupar agora, me desprezarei como um covarde mais tarde, disse o marido e então abraçou gentilmente a esposa. Já naquele momento, ele percebeu que a esposa havia aceitado sua decisão e não voltaria a tocar no assunto. Depois dessa conversa, passou-se uma semana.
Júlia estava preocupada com seu marido durante todo esse tempo e esperava que sua pessoa favorita conseguisse resolver as coisas nos negócios. Ela pediu mentalmente ao Todo-Poderoso apenas uma coisa, em que não houvesse tristeza em sua vida com Billy e sua filha. No entanto, as súplicas da jovem não foram atendidas, pois alguns dias depois ela recebeu a notícia de que seu marido havia falecido. Júlia recebeu a triste notícia pelo telefone, onde a voz de um homem lhe disse que o carro de Billy havia sido explodido junto com o proprietário. A princípio, a mulher não acreditou nas palavras do estranho que a informava sobre a tragédia, mas, quando percebeu, gritou ao telefone. No dia seguinte, Billy chegou em casa do trabalho mais tarde do que o normal e novamente de mau humor. Júlia ficou muito preocupada. A jovem começou a perguntar ao marido o que estava acontecendo no trabalho. No entanto, o homem lhe pediu para não tocar no assunto hoje. Angélica não incomodou o marido, mas ficou descontente com o fato de o escolhido ter lhe respondido com tanta frieza. Durante uma semana inteira, Billy chegou em casa de mau humor e respondia a todas as perguntas de sua esposa com respostas de uma só palavra. Angélica ficou furiosa com o marido por causa disso e, em desespero, até ligou para a mãe pedindo que ela falasse com o filho. E nessa, assim que soube que Billy estava com problemas, ligou para ele imediatamente. Depois de falar com a mãe, o homem se voltou para a esposa e pediu que ela não voltasse a preocupar a mãe dele com nada. Angélica, assim que ouviu isso, começou a chorar e disse: Você não pode se preocupar com nada. Então você não pode preocupar sua mãe, mas eu posso? Não vê que estou preocupada com você? Sinto muito, minha querida. Você também não pode se preocupar, pois está carregando nossa filha. Seja paciente e tudo ficará bem, disse o homem. Júlia estava soluçando e, ao mesmo tempo, segurando a barriga, gemendo. O marido correu para a esposa e ela murmurou com uma dor excruciante. Billy colocou a esposa em uma cadeira e chamou uma ambulância. Pouco tempo depois, Júlia foi levada para a maternidade. E, naquele mesmo dia, a jovem deu à luz uma menina, a quem deram o nome de Sofia. Billy lamentou muito que Angélica não tivesse chegado na data prevista, culpando-se pelo fato de não ter sido muito atencioso com sua esposa ultimamente. Logo que Júlia recebeu alta, Billy a cumprimentou com um grande buquê de rosas brancas. O homem pegou o pequeno pacote com carinho das mãos da enfermeira e olhou para o rosto de sua filha, e nossa garotinha se revelou para sua mãe, tão linda quanto ela. Agora Júlia tinha um novo capítulo em sua vida, ela havia se tornado mãe de uma adorável garotinha. A jovem cuidava da filha com prazer, gostava de dar banho na criança, trocar fraldas, dar mamadeira, cantar canções infantis para ela. Tudo isso era supervisionado pelo marido de Angélica, que estava sempre pronto para ajudar a esposa. Pouco mais de um mês se passou desde o nascimento de Sofia. E Billy chegou em casa mais cedo do que o normal. O homem estava um pouco bêbado, o que surpreendeu Júlia, que era indiferente a bebidas fortes. A mulher, perplexa, perguntou ao escolhido: Posso saber qual foi o motivo de você ter chegado em tal estado? Eu só queria, disse a chefe da família, sombriamente. Vejo que você ainda não tem, ao mesmo tempo, o humor. Esconda a irritação, disse a esposa. Posso ir para a cama? Não estou com vontade de falar, disse o homem. Angélica decidiu que hoje não valia a pena iniciar uma conversa e que seria melhor fazê-lo pela manhã, quando o marido estivesse em um estado sóbrio. A mulher pegou a filha e começou a cantarolar uma música para ela, tentando se distrair da premonição de problemas. Júlia sentiu uma sensação de desconforto em sua alma. Na manhã seguinte, a mulher pediu ao marido que explicasse o que havia acontecido ontem. O homem se desculpou e disse que isso não aconteceria novamente. Angélica fez outra tentativa de falar com o marido, mas ele deixou a resposta. Depois dessa conversa, vários dias se passaram e Billy voltou para casa com um humor exaltado. O estado de ansiedade de Júlia diminuiu gradualmente. A garota estava feliz novamente todos os dias e agradecia ao destino por tudo estar indo tão bem em sua vida. Logo, porém, tudo mudou. Isso aconteceu na véspera do 5º aniversário de Sofia. Billy chegou em casa e passou discretamente por sua esposa até a cozinha. Júlia o seguiu e olhou interrogativamente para o marido. Seu marido nunca fazia isso, ele sempre a beijava no rosto quando chegava do trabalho, mas aqui ele simplesmente a ignorava. Angélica viu que o chefe da família percebeu seu olhar,
mas teimou em ficar calado. E não me diga agora que está indo bem. Já que está vendo que nem tudo está indo bem, então talvez não me incomode mais? Não quero estragar seu humor. Eu amo você, por que não se cala? Disse Billy, cabisbaixo. Você tem estado de péssimo humor ultimamente. Eu também te amo, mas você não pode fazer isso. Me diga o que está errado no trabalho, disse ela frustrada. Estou implorando para que tenha paciência. Vou consertar tudo em alguns dias, disse Billy com carinho. Júlia se afastou do marido e foi até a filha, que estava choramingando no berço. Naquele exato momento, a jovem sentiu de repente um mal-estar em sua alma. Ela se voltou para o marido, que, por sua vez, estava sentado em uma cadeira e olhava para o chão. Angélica acalmou a filha, aproximou-se do marido e falou com ele em voz baixa: Eu amo você. Diga-me que estamos bem. Está tudo bem, no outro não pode estar e não pode estar, respondeu o marido. No dia seguinte, Júlia se despediu do marido e, no corredor, disse a ele que tomasse cuidado e que não estava com o coração calmo. O chefe da família sorriu em resposta e disse que a escolhida estava muito na cruculência com a situação. Angélica ficou preocupada o dia todo, pois seu marido não havia chegado em casa para almoçar. Ela tentou ligar para ele, mas o assinante estava fora de cobertura. A mulher esperou até a noite, mas no devido tempo seu marido não apareceu. A moça não sabia o que pensar. Foi somente por volta das 9 horas que um telefonema tocou e uma voz feminina desconhecida disse que seu marido estava no hospital. Angélica ouviu horrorizada a chamada, que lhe disse que seu marido havia sido espancado na rua e que recentemente havia sido entregue por um sem-teto que o encontrou no porão de um prédio de 5 andares. Após essa ligação, Júlia ligou para sua amiga e, em lágrimas, contou-lhe a notícia e pediu que ela fosse até lá. Catherine concordou imediatamente, pois entendia que Angélica queria ir ao hospital para ver seu ente querido, mas não tinha com quem deixar a filha. Ela contou ao marido sobre o ataque de Billy e disse que passaria a noite com a amiga. John concordou imediatamente com a decisão da esposa e pediu, em nome dela, apoio para a amiga da esposa. Catherine pegou um táxi e, em pouco tempo, estava na casa de sua amiga. A convidada percebeu imediatamente que a amiga estava à beira da histeria. Catherine abriu sua bolsa e tirou comprimidos sedativos. A mulher entregou o medicamento à amiga e disse em um tom ordenado: enquanto você não tomar um comprimido, não a deixarei ir a lugar algum. Agora você tem de ser forte e pensar que tudo ficará bem. Beba agora. Eu vou tomar. Catherine, estou com muito medo, disse Angélica, chorando. Após o casamento, Júlia foi morar com o marido. Assim que se mudou, a jovem perguntou ao marido se poderia reorganizar o apartamento. Billy, diante dessa pergunta, riu e respondeu que agora ele estava livre para fazer o que quisesse, pois se tornará o proprietário da casa. E Angélica começou a criar uma atmosfera aconchegante no apartamento com grande prazer. A jovem desistiu de seu emprego, pois estava longe de chegar à cafeteria. No entanto, ela disse ao marido que logo encontraria um lugar adequado para trabalhar novamente. Billy não recebeu essa notícia com muita alegria, pois gostava de ser recebido em casa por uma esposa amorosa, que sempre tinha tempo para preparar um delicioso jantar para quando ele chegasse. Então o homem disse ao seu escolhido: e talvez você não esteja com pressa para ir trabalhar? Sou tão agradável que, quando você me encontra, estou sempre de bom humor. E eu sempre o encontrarei assim, porque eu o amo, disse sua esposa suavemente. Não posso discutir com você. Quero que você seja feliz vivendo comigo. Agora tenho que lhe dizer outra coisa importante. Você sabe que minha mãe nos deu uma boa quantia para o casamento. E eu gostaria de expandir meus negócios. Meus 2 pontos de venda estão na periferia e eu gostaria de pensar no centro da cidade. O que você acha da minha oferta? Disse Billy. Por que está me perguntando isso? Em nossa família, você é o empresário, não eu, disse a esposa. Essa não é a questão. Você é minha alma gêmea e tenho de respeitar sua opinião. Talvez você quisesse gastar o dinheiro em outras coisas. Por exemplo, em uma visita à minha mãe na França ou em um anel de diamante, disse o marido muito sério. Eu me sinto melhor andando na rua sem diamantes. E ainda teremos tempo de ir à minha mãe,
Porque só recentemente aconteceu que Inessa pelo menos teve tempo de sentir nossa falta. Então, querida, eu apoio sua proposta. A propósito, ainda podemos vender meu apartamento de um cômodo, o que também nos trará mais dinheiro, disse a jovem com um sorriso. Embora não tenhamos pressa com a venda, é melhor alugar. E por apoiar minha ideia, muito obrigado, disse o chefe da família. Depois dessa conversa, pouco mais de um mês depois, Júlia estava indo procurar emprego. Ela mal teve tempo de correr para o banheiro antes de vomitar. A garota, desnorteada, foi para o quarto e se sentou na cama. Angélica pensou por alguns minutos sobre o que havia acabado de acontecer com ela, mas não encontrou resposta para a sua pergunta. A mulher se levantou quando sentiu náuseas novamente, correu rapidamente para o banheiro, onde vomitou mais uma vez. Angélica sentiu-se tonta. Ela percebeu que a procura de emprego havia sido cancelada, pois não estava em condições de ir a lugar algum. Júlia voltou para o quarto e se deitou na cama. Ela logo adormeceu. Quando Billy chegou para jantar, viu sua esposa dormindo. Ele ficou muito surpreso, pois ela nunca tinha ido para a cama àquela hora do dia. O chefe da família se aproximou calmamente da jovem adormecida e tocou sua testa. Com esse toque, a esposa acordou e olhou surpresa para o ente querido, e então disse: ela estava dormindo? Ela estava dormindo? E você tem alguma dúvida sobre isso? Pergunta após pergunta, o escolhido respondeu. Desculpe-me, mas não estou me sentindo bem hoje. Não entendo por que estou sentindo náuseas, disse ela cansada. Talvez você tenha se envenenado? Embora seja impossível, você é minha borda, não cozinhe, o marido falou animado e depois acrescentou: podemos chamar uma ambulância por precaução? Não há necessidade. Amanhã tudo vai passar. Vamos lá, vou alimentá-la melhor, porque você não tem tempo suficiente para almoçar, disse a jovem. No dia seguinte, o estado de saúde de Júlia não melhorou. Ela estava prestes a ir à clínica para uma consulta médica quando uma amiga ligou para saber como ela e Billy estavam. Aqui Angélica contou à amiga sobre o bem-estar deles. Catherine riu e a aconselhou a ir à farmácia antes de ir ao terapeuta. Júlia entendeu imediatamente o que a amiga estava insinuando. Ela agradeceu à amiga e encerrou a conversa. Catarina estava certa ao supor que Angélica havia engravidado, pois a jovem, após a conversa telefônica, foi à farmácia, onde comprou um teste. Logo Júlia viu o resultado no papel de tornassol, que mostrava claramente 2 listras azuis. A jovem ficou muito feliz, contou imediatamente à amiga e, em seguida, ligou para a mãe do marido e lhe deu a boa notícia. Júlia decidiu imediatamente que contaria a novidade ao marido assim que ele chegasse em casa para almoçar. E assim que Billy entrou no apartamento, sua esposa correu para abraçá-lo. O homem ficou surpreso com o encontro. O homem ficou surpreso com esse encontro, pois normalmente a esposa se aproximava e acariciava sua bochecha com a palma da mão. Billy abraçou a esposa em resposta e disse suavemente: diga-me, o que tivemos? O melhor que existe. Catherine e mamãe já sabem, tudo o que resta é contar a você. Você vai ser papai, disse a jovem com alegria. Durante os primeiros minutos, o homem olhou para a escolhida, mas depois a abraçou ainda mais forte e lhe disse: você sabe como dar presentes. Estou feliz com sua mensagem. Agora não terei apenas uma esposa favorita, mas também um bebê favorito. Agora qualquer emprego está fora de questão. Agora você tem que cuidar de si mesma e de outra vida que nasceu. O tempo passou calmamente. Júlia, por insistência do marido, nunca foi trabalhar. Ela ligava com frequência para a mãe de seu marido e também para sua amiga. A jovem estava feliz, pois tinha um ente querido e logo seria mãe. Entretanto, 2 meses antes do parto, seu marido chegou em casa de mau humor. Júlia percebeu imediatamente que o cônjuge tinha algo que a incomodava. A jovem se virou para o marido: você não está doente? Não, estou bem, disse o homem cabisbaixo. Mas estou vendo que você não está bem. Talvez você possa compartilhar? Disse a mulher. Um pequeno problema no trabalho. Não se preocupe com isso. Vamos falar de outra coisa, disse Billy e, no mesmo instante, seu celular tocou. O homem olhou para o número e franziu a testa, depois foi para o outro cômodo para atender. Júlia ouviu seu marido falando asperamente com alguém.
Ela não conseguia ouvir sobre o que o marido estava falando, mas podia dizer que a conversa era desagradável para ele. Assim que Billy apareceu na sala, ela perguntou novamente se estava tudo bem com o escolhido. O homem respondeu apenas dizendo que estava tudo bem. No dia seguinte, a jovem pensou em Billy e ficou imaginando se o homem ligaria ou não. Era o fim do dia de trabalho e o novo conhecido não havia telefonado. A moça ficou muito chateada com isso. Billy também não ligou nos 3 dias seguintes. Angélica estava com raiva de si mesma porque o homem não ligou, ela achava que a culpa era dela. Billy apareceu inesperadamente. A garota estava voltando do trabalho para casa quando, perto da entrada da garagem, viu um carro estrangeiro que parecia familiar. Júlia parou perto do carro, de onde Billy saiu com um buquê de rosas brancas. O homem se aproximou da moça e estendeu o buquê com as palavras: "Estou aqui. Não pude ligar para você, pois meu telefone havia se afogado na banheira naquele dia, e lá estava o seu número. Além disso, eu tinha negócios a tratar. Agora, acho que você vai me perdoar por uma ausência tão longa, mas prometo que isso não acontecerá novamente. Nunca pensei que o veria novamente. Estou muito feliz por vê-lo", disse a jovem, envergonhada. "Não me deixe louco com seu constrangimento", disse Billy, com a voz rouca de excitação. "Não fiz de propósito." "Quer ir à minha casa?", disse a moça em voz baixa. Billy passou aquela noite na casa de Júlia. A moça estava feliz nos braços de um homem que lhe fazia muitos elogios e confessou que, pela primeira vez na vida, estava experimentando uma sensação nova, que nunca havia conhecido antes. Júlia perguntou rindo a seu parceiro: "Você quer confessar seu amor por mim?" "É isso mesmo. Mas não acho que seja algo para se brincar", disse Billy seriamente. "Eu só não esperava por isso, porque nunca acreditei em amor à primeira vista", respondeu Angélica calmamente. "Agora você pode acreditar. Quero que você seja minha esposa. Esse é o tipo de mulher que quero ter ao meu lado como parceira de vida." Você provavelmente dirá que eu digo essas palavras muito cedo depois de conhecê-la. Mas, por favor, acredite em mim. Não sou um homem que gosta de jogar palavras ao vento, e você verá isso em breve, disse Billy. Não vamos nos precipitar. Eu realmente não estou pronto para tudo isso. Sinto como se estivesse acontecendo em um sonho, não na vida real. E se eu abrir meus olhos agora, você vai desaparecer, disse Angélica calmamente. Não vai, disse o homem com carinho, puxando-a para si e beijando seu rosto com ternura. Na manhã seguinte, Billy levou a jovem de carro para o trabalho e prometeu ligar para ela durante o dia. Júlia acenou com a cabeça em resposta, embora quisesse muito abraçar o homem e não se separar dele. Logo depois, a jovem entrou no refeitório e olhou pela janela, onde viu Billy indo embora em um carro. Júlia passou o dia inteiro de trabalho pensando em seu novo conhecido e se eles se viriam ou não hoje. Billy não ligou até tarde da noite, quando a jovem chegou em casa. Angélica atendeu alegremente e, sem conseguir suportar, perguntou-lhe: "Vou vê-lo hoje à noite? Alguma vez você hesitou? Espero que você passe vergonha de novo e fique com o rosto todo pintado de vermelho", disse a interlocutora. "Você é um pé no saco", ela riu. Júlia ficou feliz com as palavras do jovem, ela queria vê-lo imediatamente. Ela agradeceu ao destino por ter derramado aquele copo de café em Billy, pois aquela ação tinha sido a ocasião para que eles se encontrassem. Uma hora depois, Billy chegou após a ligação. Ele trouxe para a garota um enorme urso de pelúcia com um coração vermelho nas patas. O homem entregou o brinquedo a Júlia, dizendo que agora ela era dona do coração dele. A garota apertou o urso contra o peito e respondeu que guardaria o presente com carinho. Daquele dia em diante, o casal nunca mais se separou. Billy foi à casa de Júlia depois do trabalho, e o homem chegou com um presente pequeno e barato, que ele entregou solenemente à proprietária. A moça ficou encantada com os presentes, mas, em tom de brincadeira, repreendeu o jovem e pediu que ele não gastasse dinheiro. Billy, em resposta, disse que estava disposto a gastar, desde que pudesse ver um sorriso de felicidade no rosto de sua amada. A garota contou à amiga sobre seu relacionamento com Volodya apenas uma semana depois. Catherine, ao ouvir a notícia, exclamou ao telefone que viria visitá-la imediatamente para saber todos os detalhes. E,
De fato, em poucas horas a jovem já estava sentada no apartamento de Angélica. A hóspede olhou exigentemente para sua amiga e disse: Vamos, conte-me. Você sabe que até que eu saiba tudo, não vou embora. Devo acrescentar que, até ver seu namorado, também não vou embora. Catherine, eu devo ser a mulher mais sortuda do mundo, pois amava Billy de todo o coração. Nem sei como lhe dizer o que sinto por ele, disse ela em voz baixa. Em seguida, Julia contou à amiga sobre seu relacionamento com Volodya. A proprietária mostrou todos os presentes do escolhido para sua amiga. Catherine olhou para sua amiga e viu que Angélica estava realmente fascinada pelo novo conhecido. A convidada estava sinceramente feliz por sua amiga. E logo chegou Billy, que não esperava que Julia não estivesse sozinha. O homem ficou um pouco surpreso ao ver Catherine, mas logo se recompôs e estendeu a mão para a garota para conhecê-la. A convidada olhou seriamente para o amante de sua amiga e só então respondeu ao aperto de mão. Depois dessa apresentação, Julia já tinha ido à festa de aniversário de sua amiga, acompanhada por Billy. Eles presentearam a aniversariante com um buquê de rosas e um vaso de chão. Catherine ficou emocionada com o presente e disse baixinho para a amiga: Você não se esqueceu de que eu sonho com esse vaso? É claro que não esqueci. Mas com o dinheiro eu não teria conseguido, então, graças à minha favorita, financiada, disse Angélica com um sorriso. Sim, os dois são meus mocinhos. Vamos lá, quando você vai experimentar a aliança de casamento? Disse Catherine. Tudo o que você precisa saber. Não se preocupe, você descobrirá mais cedo, disse a amiga rindo. Logo Catherine deu à luz seu primeiro filho, a quem deram o nome de Machim. E depois desse evento, seguiu-se uma cerimônia de casamento na casa de Julia com Billy. A mãe do noivo compareceu à cerimônia de casamento. E Angélica se encontrou com sua sogra Inessa. A moça gostou imediatamente da mãe de Billy. As duas mulheres imediatamente encontraram uma linguagem comum entre elas. Angélica ficou especialmente feliz com essa circunstância, pois sonhava em encontrar uma segunda mãe na pessoa de sua sogra, como acabou acontecendo. Mas ainda é necessário trabalhar. Você não vai ficar em casa o tempo todo, disse Angélica. Este ano ficarei em casa, darei um tempo nos estudos e depois veremos. Você sabe que meu namorado tem pais muito ricos e talvez possamos nos ajudar financeiramente, riu a amiga. Você e Juan são sortudos, disse Angélica. Você também terá sorte, mas só se não levar uma vida isolada. Você tem um emprego e, à noite, pelo menos saia para caminhar, em vez de ler seus e-books em casa, disse ela. Bem, não se queixe. Você está com pressa para se casar comigo, disse Julia, sorrindo. Um mês depois, Catherine e John se casaram. Naquele dia, a recém-casada, tendo encontrado o momento certo, contou a Julia sobre sua gravidez. Sua amiga deu um grito de alegria e começou a dar os parabéns à amiga. Então, de repente, Julia perguntou a Catherine: O John já sabe? Você é a primeira pessoa a quem eu conto. Quero dar um presente ao meu marido na noite de núpcias. E você não conta para ninguém, nem mesmo minha mãe sabe, disse Catherine alegremente. Bem, você dá. Certamente eu já teria contado a todos, disse o interlocutor com um sorriso. O tempo passou lentamente. Julia continuou a trabalhar na cafeteria, onde sua patroa tinha orgulho dela, pois a garota era responsável por seu trabalho. E um dia a jovem voltou para casa depois de um dia de trabalho. Os pensamentos de Angélica estavam ocupados pensando no presente que daria a uma amiga em seu aniversário. A moça estava tão absorta em seus pensamentos que, sem perceber, esbarrou em um rapaz. Angélica se assustou porque não só empurrou o homem, mas também derrubou uma xícara de café. O conteúdo da xícara se espalhou por toda a camisa branca do estranho. Julia sentiu seu rosto corar, o que sempre acontecia quando ela se envolvia em situações embaraçosas ou se sentia envergonhada. A garota olhou para o jovem e não conseguiu dizer nada. Ela não conseguia nem mesmo espremer palavras de desculpas. Mesmo naquele momento, Julia estava com medo de olhar para o rosto do estranho e, ao mesmo tempo, ouviu uma risada. O homem que ela havia acabado de empurrar estava rindo. Angélica olhou apreensiva para o jovem.
O estranho olhou para a garota e riu ainda mais. A jovem olhou para o homem com perplexidade e não conseguia entender o que o estava fazendo rir tanto. Depois de alguns minutos, o estranho se acalmou e disse: Querida jovem, se eu tivesse visto seu rosto agora, você teria gargalhado comigo. Que sensação é essa de ter feito algo errado e não saber em que canto se esconder? Já que você não quer se desculpar, que tipo de punição devo lhe dar? Você acabou de estragar minha camisa favorita. Foi um acidente. Vamos tirá-la e eu a lavo para você, disse a garota quase chorando. E, naquele exato momento, o estranho riu novamente. A garota olhou para o jovem e novamente não entendeu por que ele estava rindo. O rapaz conseguiu se acalmar, mas não imediatamente, pois assim que parou de rir, ele disse: Tem noção do que está dizendo? Você acabou de se oferecer para me despir na rua, vai lavar a roupa aqui também? Não, você não é chata. Depois dessas palavras, Júlia caiu na gargalhada. Naquele momento, ela percebeu que havia dito algo estúpido. E o rapaz olhou para a moça. A jovem, vendo o olhar do estranho, imediatamente hesitou e perguntou seriamente: Qual é o problema? É que você é muito bonita, disse o rapaz. A jovem ficou constrangida com essas palavras. Nem mesmo seu ex-namorado jamais havia dito algo assim para ela, e aqui um estranho estava dizendo isso para ela. Júlia só podia responder: Não exagere. Ele estava dizendo a verdade. Não há motivo para ele trair você. Vamos nos conhecer melhor. Meu nome é Billy. Qual é o seu? Disse um homem. Júlia, respondeu a garota em voz baixa. Posso voltar para você? Vejo que você está com pressa. Deixe-me dar uma carona, pois já estou envergonhado de ficar aí com minha camisa suja e receber os olhares de estranheza dos transeuntes, disse o jovem. Não sei, disse Júlia. Então vou deixar isso com você, já que não sabe. Vamos, meu carro está ali. E não se preocupe, não vou dar em cima de você, disse o novo conhecido com um sorriso. Júlia seguiu o homem sem pensar. O casal entrou em um carro estrangeiro branco. O homem sorriu para a companheira de viagem e pediu que ela lhe falasse sobre si mesma. A garota se sentiu constrangida novamente, porque havia um completo estranho à sua frente e ela não queria contar nada sobre si mesma. O motorista do carro, como se tivesse lido os pensamentos dela, sorriu e disse: Se não quiser me contar, não conte. Não vou forçá-la. Deixe-me falar melhor sobre mim, talvez você não me olhe com olhos assustados. Com a história de Billy, Júlia soube que o homem completou 30 anos ontem. Ele tem apenas sua mãe, que foi morar na França há alguns anos, e seu pai morreu de ataque cardíaco há 6 anos. Billy mora em um apartamento de 2 quartos e tem seu próprio negócio. Ele foi casado, mas a vida em comum não deu certo, e ele e a esposa se divorciaram discretamente. Billy contou tudo de tão interessante sobre si mesmo que Júlia involuntariamente quis contar a esse homem sobre si mesma. E assim que o interlocutor se calou, a jovem involuntariamente começou a contar sobre seu próprio destino. Billy não interrompeu o interlocutor, mas apenas ouviu atentamente, nem mesmo sabia por que ele queria saber tudo sobre aquela garota. Os jovens não perceberam que algumas horas haviam se passado no carro. E, durante esse tempo, ambos perceberam que confiavam um ao outro a parte mais íntima de suas vidas. Júlia foi a primeira a perceber que havia aberto sua alma para um homem que acabará de conhecer. De repente, ela se sentiu envergonhada e disse: Como você pôde fazer isso, se eu lhe contei tudo sobre mim? Parece-me que você queria. E não há nada de errado nisso. A cada minuto que passa, gosto mais e mais de sua vergonha. Deixe-me levá-lo para casa, mas você tem que prometer me dar seu número de telefone. Não quero que este seja nosso primeiro e último encontro. Não vou dizer mais nada, porque você vai pensar que sou Dom Juan, e eu não quero isso, disse Billy. A jovem sorriu e assentiu com a cabeça. Billy levou Júlia para casa, ela ditou seu número de telefone e saiu do carro. A garota chegou em casa pensativa, refletindo sobre seu novo conhecido. De repente, Júlia percebeu que sua atitude em relação a esse homem era completamente diferente da que ela tinha em relação a Austin.
Duas garotas estavam perto dos vestiários da faculdade de gastronomia e conversavam sobre a próxima comemoração do Ano Novo. Catherine imediatamente disse à amiga que iria comemorar o evento com o namorado. Sua amiga Júlia sorriu tristemente e respondeu que, desta vez, ela comemoraria sozinha. Catherine olhou para sua amiga com surpresa e perguntou-lhe intrigada: há pouco tempo você me disse que ia comemorar com o Austin e agora diz algo completamente diferente. Ontem tivemos uma briga com ele e parece que já faz uma eternidade. Agora estou até na lista negra do celular dele, disse Júlia. E você não falou nada sobre isso na aula hoje o dia todo? Vejo que você está amargurado. Eu lhe perguntei o que aconteceu, por que não me contou? Eu tenho que tirar tudo de você. Mais uma vez por causa da sua briga no apartamento? Disse o interlocutor. É claro que é. Ele já está no suficiente, está quase ameaçando me forçar a vender a propriedade. E eu já disse a ele que não quero, porque não sabemos se vamos ter um relacionamento com ele ou não. E Austin está dormindo com a ideia de eu vender o apartamento e ele abrir seu próprio negócio, disse Júlia mal-humorada. Você fez bem em negar esse pedido a ele. Deixe-o realizar seu sonho sozinho, ou então, veja bem, ele é o centro da Terra. Você está certa. Porque se as coisas não derem certo com Austin e você vender sua casa, para onde irá? Você não tem ninguém, e o orfanato não vai lhe dar um apartamento pela segunda vez. E não se sinta mal por brigar com Austin. Você já teve 3 brigas por esse motivo, e verá que ele aparecerá em alguns dias, disse o amigo. Não quero que Austin venha agora. Estou cansado de ficar estressado com as palhaçadas dele. Acho que ele só está me vendo por causa do apartamento, disse Júlia, cabisbaixa. Você está no meio de alguma coisa. De qualquer forma, se você e Austin fizerem as pazes, melhor ainda. Se você e Austin fizerem as pazes, ótimo. Se você e Austin voltarem a ficar juntos, você pode comemorar conosco como nos velhos tempos, disse ela. Eu comemorei o Ano Novo com você 2 vezes antes de conhecer Austin, disse Angélica, desconfortável. Não me faça começar. Meu namorado e eu sempre ficamos felizes em ver você, disse a amiga. Catherine conheceu Júlia quando ela entrou na faculdade e as meninas se tornaram grandes amigas. Colegas de classe e professores se perguntavam o que poderia unir essas 2 estudantes. Afinal de contas, Catherine era uma pessoa enérgica e combativa, mas Angélica, por outro lado, era uma garota tímida e modesta. Ao conhecer Júlia, Catherine ficou sabendo do difícil destino de sua amiga. Angélica cresceu em um orfanato. Seus pais gostavam de bebidas fortes. O uso de bebidas ou brancas os levou à morte. Os pais de Angélica morreram queimados por monóxido de carbono e, com eles, sua filha de 4 anos. Angélica foi salva porque estava na escola na época. Após essa tragédia, Júlia, de 10 anos, foi colocada em um orfanato. A menina não queria viver nessa instituição e pediu que chamassem sua avó materna, mas depois descobriu que um membro da família se recusava a tirá-la do orfanato. Catalina, ouvindo toda a história da boca de Júlia, só queria saber se ela iria procurar a avó que a havia negligenciado. Sua amiga, sem pensar, respondeu que nunca faria isso e acrescentou que não tinha mais nenhum parente depois daquela rejeição. Depois da história de sua amiga, Catalina não lhe perguntou mais sobre o passado, pois percebeu que as lembranças machucavam Júlia. E assim, alguns dias antes da véspera de Ano Novo, Angélica contou à amiga que havia se reconciliado com Austin. Sua amiga parabenizou por esse acontecimento, embora, no fundo, ela percebesse que a trégua seria de curta duração, e foi exatamente isso que aconteceu. Literalmente 2 dias antes do Ano Novo, Catalina soube que sua amiga havia brigado com o namorado. Angélica tentou conter suas emoções na reunião, mas não conseguiu e começou a chorar. Eu acreditei que Austin estava arrependido, porque ele me cantou músicas com um rouxinol que me amava. Até me ofereci para ser sua esposa, mas assim que aceitei, ele me propôs vender o apartamento. Imediatamente disse a ele para ir embora e, em resposta, ouvi que me arrependeria de ter feito isso. Austin mostrou sua verdadeira face e não merece suas lágrimas. Você não percebe que esse homem não a ama de verdade, ele só quer sua casa?
E posso lhe dizer mais do que isso, encontrei uma garota do orfanato que acredita nas palavras bonitas. Você pode discutir comigo, mas eu não vou discutir com você. Veja, você tem que saber que ama esse homem e só então concordar com uma trégua. Agora, vamos falar de outra coisa. Agora eu me preocupo com seu relacionamento, mas me preocupo mais com seu estado de espírito, porque faltam poucos dias para as festas de fim de ano. E agora não quero nem ouvir você falar sobre se reconciliar com Austin, isso é com você. Mas saiba que meu namorado e eu, assim como meus pais, estamos esperando que você venha nos visitar. Se você quiser vir com Austin ou sozinha. E você sabe que se disser não, ficarei muito ofendida. Obrigada. Angélica respondeu com uma única sílaba, porque não conseguia responder mais nada naquele momento. Júlia passou a véspera de Ano Novo na casa de uma amiga. Ela viu sua amiga feliz com um rapaz e ficou feliz por ela. Angélica também queria comemorar a festa com Austin naquele momento, mas não era mais possível. Um dia antes da véspera de Ano Novo, a garota viu o rapaz com uma jovem, que ele beijou no meio da rua. Angélica não esperava ver tal imagem. Para a garota, o que ela viu foi um choque. Ao mesmo tempo, ela percebeu que, a partir daquele momento, Austin simplesmente não existia para ela. As férias de inverno passaram voando. Durante todo esse tempo, Angélica ficou em casa lendo livros eletrônicos em um tablet. Catherine tentou fazer com que sua amiga saísse para passear. No entanto, Angélica encontrou vários motivos para recusar e ficar em casa. A garota não podia dizer a Catherine que se sentia desconfortável com a amiga e o namorado dela, pois Júlia achava que, nesses casos, uma terceira pessoa era supérflua. Logo as amigas se formaram na escola de culinária. Angélica imediatamente correu para conseguir um emprego. A garota teve muita sorte e foi contratada como confeiteira em um café aconchegante, que não ficava longe da casa de Júlia. Naquela época, Ekaterina estava se preparando para o casamento e não se apressou em conseguir um emprego, pois não queria trabalhar em sua especialidade. Angélica sabia disso e se perguntava por que Catherine tinha ido para a escola de culinária se não queria trabalhar. Ela sempre perguntava à amiga, e agora Angélica lhe perguntava novamente: se você não gosta de cozinhar, por que foi para aquela faculdade? Eu lhe digo pela enésima vez que eu tinha de ir a algum lugar para conseguir pelo menos, para que os pais não se incomodassem com essa questão. Então, fui para a escola de culinária. E, em geral, agora basta cozinhar em casa, pois assim que eu me casar, meu marido terá de se alimentar, respondeu Catherine.